Saudações família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei pra vocês do canal Jogo Aberto. Vou deixando os créditos totais ao canal. Pessoal, também vamos dar uma olhadinha nos comentários aí do canal ESPN. Também os créditos totais ao canal. Pessoal, a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Botafogo. E o Botafogo hoje visita o São Paulo no Morumbi. E tem escalação na tela, pessoal. Acompanhe esse videozinho até o final que está topíssimo que eu separei pra vocês. Mas antes, se inscreva no canal, um canalzinho novo. Dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Agora, bora acompanhar esse videozinho até o final, pessoal. Triste porque o Inter ainda tem jogos a fazer e aí aquela velha e marota, indigna esperança. É verdade. Ô, Renato. Porque eu não aguento mais viver de esperança, eu quero viver de realidade. Botafogo, falando em realidade, querem a realidade do topo, do auge, da parte de cima, de quem manda no campeonato é o Botafogo. Botafogo. Jorge, bom técnico. Para Ulisses, John no gol. cara. John, que saudade time também, dos mas tem o cara, Rocher, velho. né? Bom, Damian Soares, Mateu Ponte. Geralmente é o Damian Soares o titular. O Bastos e o Alexander Barbosa, uma zaga Nossa excepcional. Tá dando show no Brasil. O melhor zagueiro pra mim do primeiro turno, o Bastos, do Botafogo. Muito Jogando bom. Muito. Tá bem mesmo. Não, o cara Muito chamou bom. muita atenção, inclusive, desde o início do campeonato. Não é agora, não. Desde quando ele entra, ele ganha a situação. E agora, É angolano, esse time do né? Então, Botafogo, chegou esse time bem. do Botafogo é um negócio impressionante, gente. Chico, lá no Grêmio não funcionava, mas aqui tá funcionando bem o Cuiabano. Mas não funcionava por escolha do Renato. O E Renato, também porque ele tinha uma sequência de lesões, porque ele era pra... Hoje seria titular, o Reinaldo não tá jogando nada lá. Fez gol na última rodada. Choro mesmo. Ah, de pênalti. Fez gol na última De rodada. Pênalti não vale? Não, vale. Olha só, geralmente ele dá uma mudadinha aqui no meio-campo, não é? Mas olha só, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, essa é a expectativa, não podemos cravar. Savarino tá jogando muito bem pelo Botafogo e ninguém fala quase. Aí o Luiz Henrique. Ai, Luiz Henrique. Ai, Luiz Henrique. Cuidado com o Luiz Henrique, viu? Nossa. Luiz Henrique ou o Tietê, Luiz Henrique, se tiver condições, deve ser ele. E aí na frente o Tiquinho Soares e sem o Júnior Santos, o Igor Jesus. Deve aparecer na equipe principal, mas tudo é uma prévia. Mas é um timaço, o Júnior Santos faz muita falta pra esse time, tem que pensar. E o Segovinha? Cadê o Segovinha? O casamento dele com o Tiquinho é um negócio impressionante no time do Botafogo. Segovinha já foi? Agora, esse jogo é o jogo. Eu vou estar no Morumbi transmitindo esse jogo na Rádio Bandeirantes. E esse jogo mexe com o jogo depois do Palmeiras, cara. Olha que loucura. O Palmeiras pode entrar em campo se o São Paulo vencer, podendo assumir a liderança do Campeonato Se o Brasileiro. São Paulo vencer, aí Mas tem tá uma de questão aí, sacanagem, viu? O velho. time do Botafogo. Sem o Rames não parece vence que é o uma Botafogo. tradição, cara. Eu não gosto nem de usar essa palavra muito, mas parece que é uma maldição, porque sempre quando o Botafogo tá bem, ano após ano, você pode pegar aí no histórico recente, sempre perde um jogador importante. É. E dessa vez perdeu o Eduardo, uma pena, muito bom jogador. Joga muito. E no ataque o Júnior Santos. Júnior Santos. O John Igor Textor. Jesus, eu lembro bem dele na Copa São Paulo pelo Curitiba. É um bom jogador, acabou indo pra fora. É um atleta que pode suprir a ausência. Eu só não curto muito na prévia que a gente colocou do São Paulo, de novo o Lucas centralizado. E aí você vê alguma certa escassez Mas de ele peças não no elenco do joga São Paulo. ali, ele Ele não não joga. joga, Mas na Ele prévia, vai voa, jogar o voa. Luciano aberto, Ferreirinho do outro, Caleri centralizado. Eu acho que o Lucas caindo pelas pontas rende mais do que pelo meio. Agora, a volta do Caleri ela é prefere no meio? fundamental. E o São Paulo contra, por exemplo, o Juventude, o último jogo, lamentável. É, o Jogo André jogo Silva ruim, perdeu, né? perdeu O André- duas oportunidades. Mas o estava André- sem o Caleri, sem os dois laterais, Sim, mas- sem o próprio Alisson. Sim. Pablo Maia, que ninguém mais fala, parece que esqueceram do Pablo Uma pena. Maia, que estava na seleção e se lesionou. Uma pena. Então o São Paulo teve perdas significativas. Muitas perdas. Mas assim, O Rames da Copa América jogaria fácil nesse time hoje. Da Diferente- Copa América. Então, mas o São Paulo tem que contratar um lateral esquerdo também. A gente vem alertando isso aqui faz tempo, porque o Wellington, ele tá em vias de sair. Porque não sabe se renova, se não renova, se Deve fica, sair se no final vai, do se ano. quer, se não quer. Agora Então, vocês assim, não cara, já falam tem que da se ausência precaver. vocês não falam da ausência do Rubel Dia, porque vou te falar, esse cara acabou de chegar no Brasil, parece que no avião. a gente fala todo o Parece que programa no aqui avião, dele, velho. A aeromoça já deu um cartão pra ele, vermelho. Aí parece que já tomou o primeiro Mas a gente avião. não pode... é que é? É possível, Calma aí, velho. calma aí. O Abel, quando chega no Brasil, teve esse problema também, do Palmeiras. E o Abel, aos poucos, foi tentando se Ó, equilibrar o e foi Abel, entendendo. para ele ter o Então, dá um número tempo de pro cartões do Zubeldia. Zubeldia, ele levou Ele demorou. 51 jogos. Olha lá, O demorou. Zubeldia 19, né? É isso? Isso. 19 jogos, 10 Zubeldia- cartões. 19, 19 jogos, o número que ele tem de cartões hoje, 19 jogos pro Subeldia. Mas aí, 51 eu jogos. achei que Porque não é bom também, nada é bom. Não, a Não, mesma não é bom, é coisa, só uma a mesma comparação. coisa que eu falava do Trabalha Abel, três, eu folga falo uma. do Zubeldia. A mesma coisa que eu falava.
tem que se controlar, mudar esse comportamento. Só que eu prefiro o treinador assim do que o treinador que vai na Mas isso coletiva é uma outra, isso é do que uma o outra treinador que fica coisa. na beira do O debate é outro. O debate é outro. Eu estou totalmente de Tá acordo chamando o com Roger você. aí de... Tudo bem, mas o Gabi tá contemporizando o fato do cara não ficar na área técnica, velho. Atrapalha o São Paulo ele não estando lá. fato. Interfere, gente. Concordo, Os Capel. treinadores Ainda mais a não estão na influência área que ele tem no técnica. time. O cara tem que ter claro, noção cara, ele tem que a tá lá. postura dele com a arbitragem tem que ser outra, porque é só reclamação, tem VAR, tem tudo pra analisar. Ele reclama de Tem, por lateral, exemplo, pô. contra o Galo, ele tá coberto de razão. São Paulo foi prejudicadíssimo contra o Atlético Mineiro. Ninguém se opôs a isso. Todo mundo, a imprensa, de forma geral. Agora, a postura dele é prejudicial ao time, por exemplo. Olha o jogo que tem hoje. E ele não vai estar à beira do campo. Não, mas peraí, porque ele é fundamental você tem pra razão, motivar mas esse até time. quando foi beneficiado contra o Juventude, ele não estará no próximo jogo. É. Você tá entendendo? Ele não consegue ter uma sequência. Mas eu aí também chama de gosto de treinador bananão, com o treinador intensidade. tem que sair, ô, Cara maluco, Juventrica. eu gosto. Mas ele vira muito fio. Não chama o Roger disso aí, não. O Roger é amigo do Chiquito e é técnico do time da Renata. Você não faz isso aí, não. Não foi pro Roger específico, é um modo Ele é de treinador. banana? O próprio Carpini no São Paulo era um cara mais quietinho ali na área técnica, enfim. Eu prefiro Quanto mais perto da derrota, mais perto da vitória. Ele falava eu essas prefiro os paradas. meu Sei dia, lá sou que mais ele o meu falava. dia. Aí. Aí, ó. Ele não sabe se ele morde ou se ele assopra. Esse menino tá esquisito. Nossa, eu fico olhando pra vocês e ouvindo os comentários, só pensando na palavra depressão. Nossa, calma. É pra Tem o você só brasileiro pela remédio. frente ainda. Pra você Calma agora é que só vai base piorar. de remédio forte. Calma que vai piorar. O brasileiro vem aí, se não se Everton, coçar... na minha opinião, o técnico faz toda a diferença. com três O técnico, ele define um time campeão, um time que vai bem numa competição. O técnico é a base de tudo Vou ligar isso. pra Roberta aqui, porque ela 3 dosinhas com 3 pedinhas de gelo, melhor isso aí. Peraí. Manda a conta dos meus florais pra ela. Florais? Não, isso aí Eu não. não aguento mais. Esses negócios Ô, aí. Everton, é tudo natural. Pra acalmar. Como não ia estar enojado? Como? Eu fico Tá bem, pensando daqui, sabe o quê? Você está falando de treinador aí. O Roger Machado é um treinador mais low profile, mais tranquilo. Você já imaginou se o Zubeldia, que aliás deu chilique aqui no jogo contra o Atlético, sem nenhum motivo, e contra o Juventude eu não vi chilique nenhum de ninguém. Mas tudo bem, esquece essa parte e vamos focar na questão que eu ia dizer. Você já imaginou se o Zubeldia fosse treinador do Inter depois da desclassificação de ontem? Deve voltar o Alisson. E aí, o que vocês podem falar para o torcedor do São Paulo que eventualmente não acompanhou muito aí o futebol do novo meio-campista? O Eugênio fala do Alisson, o torcedor já... Putz, esse cara vai chegar para entrar no lugar do Desce Alisson. a camisa e faz o que o Alisson faz. É isso? Não, dá para assim, cobrar né? que seja de imediato, mas é um jogador que vem para a posição. Por característica, posição carente. é um jogador próximo. Agora, se falou o que falar dele, da passagem dele pela Europa, muito pouco. Ele jogava muito pouco pela Lazio. A gente tem a ideia de um jogador que começou muito bem aqui no Brasil e com características parecidas com o que o Alisson entregava. Quanto a isso, pontual. E tem essa questão envolvendo o Flamengo, né? Todo jogador que o Flamengo também quer, até pela força que o Flamengo tem hoje no mercado, ele já chega com um estofo aos olhos da torcida. Importante, um reforço importante, num momento necessário. Vamos colocar na tela, os comentaristas adoram, o mapa de calor, o mapa de movimentação. Vamos ver se é onde eu imagino. Vai. Ali, É mais, certo, falar, mapa de ações, né? Aí, ó. Porque isso marca onde ele toca na bola, não é onde ele se movimenta. Aqui pelo Paok na Exatamente. última temporada, certo? Seria até legal se tivesse um do Alisson, recente, para dar uma comparada. Professor, porque vocês aí- ficam falando, Alisson, mapa de movimentação próximo do Alisson, o torcedor começa a ficar menos preocupado ou esperançoso. Não, mas a oportunidade de jogar. Mas o São Paulo buscou um jogador porque há uma carência óbvia dentro do elenco. A gente vê pelo mapa ali de ações dele que ele joga um pouquinho mais para a esquerda. O Alisson estava jogando centralizado, né? Mas é um jogador daquela função, daquela... Ele pode jogar ali, e o mapa mostra isso com muita transparência, né? Como primeiro ou como segundo, saindo um pouco mais pela esquerda. E como primeiro é como estava jogando o Alisson, do São Paulo. Agora, pode se redesenhar também o time. Isso aí não tem problema nenhum.
entendendo que dificilmente qualquer jogador, seja ele ou qualquer outro, vá fazer exatamente a função que o Alisson fazia, com a mesma qualidade, com a mesma destreza, com o mesmo, acima de tudo, entrosamento que ele tinha com o resto do time, com a liderança, com a experiência que ele tinha, ninguém vai fazer. Mas é um jogador que vem para aquela função, até porque também não tem o Pablo Maia. O ideal seria o Pablo Maia, um jogador que chegou até a seleção brasileira, mas não é a realidade de momento. Então, apostar que esse jogador possa entregar. Se tivesse o Pablo Maia, talvez ele nem chegasse com essa urgência que está chegando. O mapa mostra pelo menos uma chegada parecida com a do Alisson, né? O Alisson tem chegado muito nesse redesenho na carreira dele. E o grande problema é que o Alisson sai do time num momento em que ele estava muito bem. Ele era um dos termômetros do time. O melhor jogador do São Paulo. E aí sai, aí é natural essa expectativa. Ela só não pode atrapalhar o Marcos Antônio. Tenho a impressão que na primeira oportunidade ele vai se defender dizendo não sou o Alisson. E assim, eu acho um belo reforço. O São Paulo foi ágil no mercado, né? Depois que tem a lesão do Alisson, que é uma perda gigantesca, o melhor jogador do São Paulo na temporada, fica um buraco no meio campo sem ele, e conseguiu aproveitar a sua oportunidade, né? Tinha negociação ali com o Flamengo que não andou, foi muito rápido e conseguiu a contratação do Marcos Antônio. Eu acho que ameniza a ausência do Alisson, acho que ele tem características diferentes um pouco do Alisson, porque o Alisson ele é mais motor, né? Ele tem mais velocidade, mais força física para, né, romper linha, assim, ele faz de tudo, né? Impressionante, chega na frente com qualidade, marca bem. Só que o Marcos Antônio ele é muito bom no passe. Um cara que pisa na bola, um controlador de meio campo, né? Consegue ditar ritmo. Então, assim, ele vai trazer uma categoria para esse meio campo do São Paulo. Um jogador que saiu muito cedo. Ele era Marcos Bahia, né? Chamado de Marcos Bahia. Da base do Atlético Paranaense, disputou Mundial com a seleção de base. No Shakhtar ele foi muito bem, principalmente naquele Shakhtar do Luiz Castro, a peça importante, titular do Shakhtar, só que na Lazio não foi tão bem assim. Mas pensando em futebol brasileiro, né, para o estilo de jogo do Zubeldia, eu acho que é um cara para se encaixar como titular. Naturalmente vai precisar mostrar isso nos treinamentos, que ele já está pronto para exercer essa função e para ter esse status dentro do São Paulo do Zubeldia. Mas acho que uma contratação necessária para o meio-campo muito carente sem Alisson e sem Pablo Maia, né? É um pesadelo que o torcedor do Tricolor está passando. Perder dois jogadores que foram peças cruciais para o título da Copa do Brasil, são dois jogadores de primeira prateleira hoje na função no futebol brasileiro. Mas acho que o Marcos Antônio foi uma bela contratação aí do departamento de futebol do Tricolor. O problema dele na Lazio não é nem não ter ido bem, é não ter tido oportunidade. Ele pouco jogou, ele não teve sequência. O Sarri e os homens dele ali, não teve brecha para ele, né? Então, acho que isso é até um ponto a favor. Mais do que não ter ido bem, é ele não ter jogado tanto. Aqui ele vai ter essa oportunidade. O Sarri não queria, né, a contratação dele, então aí ele não entrava. Já complica. E o Zubeldia está mostrando que vai poder trabalhar e cada vez mais com peças para montar esse São Paulo também brigando em 3 frentes nesse momento da temporada. Aliás, ele está suspenso para esse jogo de hoje contra o Botafogo, mas escala o São Paulo mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada nas possíveis escalações de São Paulo e Botafogo. Tem jogo hoje às 7h30 da noite. Belo jogo. Fundamental, hein? Jogo fundamental aí, um dos melhores jogos da rodada. É, o jogo do líder, né? Dia fora, suspenso, e o Calleri que pode voltar para o time hoje, Dona. Então, acho que o ponto positivo para o São Paulo são os retornos, né? Assim, o Calleri é um cara que, até jogando contra uma zaga com muita imposição física, Bastos e o Baltazar, Baltazar, eu falei? Barbosa? Baltazar. Desculpe, Barbosa. Ele consegue sustentar, jogar de costas, né? Fazer esse papel, né, ali de camisa 9. É um cara muito mais letal que o André Silva. O André Silva, por exemplo, teve oportunidades ali contra o Juventude, acabou desperdiçando, até que é um bom jogador. Mas o Calleri é um jogador mais decisivo ali no último terço do campo, sem contar a movimentação que ele consegue fazer nesse ataque, como ele consegue oferecer espaços para o Lucas, principalmente para o Luciano, que é um cara que tem uma chegada na frente com muita força, o próprio Ferreirinha ali pelo lado esquerdo. Então isso é positivo. E não só o Calleri, os laterais também titulares, né? Tem uma diferença considerável entre o Wellington e o Patrick.
até por maturidade, né? Patrick mais jovem. E eu acho até que o Rafinha tem que ser muito respeitado, a qualidade que o Rafinha tem, a história que ele tem, mas o Igor Vinícius está numa fase muito positiva, né? Ali pelo lado direito. Então, isso é o ponto positivo, mas ainda acho que, principalmente sem o Marcos Antônio, o São Paulo tem um problema muito grande no meio campo. Contra o Juventude foi um time que não conseguiu controlar, teve dificuldade para levar essa bola com qualidade para os homens da frente. E sem a bola também, em vários momentos, tive um São Paulo com um buraco, sofrendo muito com contra-ataque, né, contra o Juventude, assim. Ainda não conseguiu combinar muito Luiz Gustavo e Bobadilha. Não foi reflexo do jogo contra o Grêmio, a partida Pode contra ser o também, Juventude? se eles parte física. Acho que sim. Um dos melhores jogos do campeonato. Até por isso que brinquei com o professor. Semana passada, na quarta-feira, São Paulo e Grêmio fizeram um excelente jogo, principalmente no segundo tempo, e Palmeiras e Botafogo, pelo menos para mim, até que um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu acho que o meio-campo ainda sem, principalmente sobre o Alisson, que a gente estava falando, ainda é uma questão. Pensando em um Botafogo, é o líder. O Júnior Santos faz muita falta, né? Ser o artilheiro da equipe na temporada, por ser um jogador, né, que deixa esse time ainda mais vertical, ele arrasta, né? Potência, velocidade nas transições. Só que você tem uma possibilidade de o Arthur Jorge preencher mais o meio. Marlon Freitas, o Tietê entrando também e o Danilo Barbosa. Então você já pode vencer um duelo no meio campo e na frente você tem Tiquinho, você tem Luiz Henrique. Você tem jogadores que têm uma capacidade grande de desequilibrar. Então, assim, é um desafio. Vamos ver se o São Paulo Zubeldia de novo consegue mostrar a força de um trabalho até agora muito competente, né, do treinador e utilizando o Morumbi a seu favor. Hoje eu acho que o Botafogo é um time mais confiável. Não só por ser líder, porque assim, a oscilação de rendimento do Botafogo, quando o Botafogo foi irregular, ele venceu. Ele está pontuando. Então é isso, né, torcida? Vamos trazer para vocês aí mais uma notícia. Com mudanças no time, Botafogo visita o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Botafogo irá visitar aí o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Morumbi, em jogo válido pela 19ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, e que marca a última rodada aí do primeiro turno contra o tricolor. Arthur Jorge vai contar com 2 desfalques importantes e vai ter que fazer alterações aí na equipe que vai começar jogando. Na partida contra o Internacional no último sábado, o Glorioso venceu por 1-0 com gol de Luiz Henrique e se manteve na liderança do campeonato com 39 pontos. Essa foi a 5ª vitória consecutiva do time carioca. Invicto a 7 jogos, o Alvinegro vive boa fase e vem se consolidando e mostrando cada vez mais um time maduro e bastante focado. A primeira colocação confirma isso. No mês de agosto, o Botafogo vai ter uma maratona de jogos e vai decidir vagas para as quartas de finais aí da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Caso se confirme, Arthur Jorge aí fará 3 mudanças em relação ao time que enfrentou o Internacional. Na lateral esquerda, Marçal entra no lugar de Cuiabano. Já no meio campo, Gregory volta ao time na vaga de Danilo Barbosa. E no ataque, Júnior Santos, que saiu machucado contra o time gaúcho. E exames aí constataram uma fratura na tíbia. E o atacante volta a desfalcar aí o Alvinegro. Tiquinho Soares volta aos 11 iniciais e no lugar aí do artilheiro do Botafogo na temporada e teve que formar aí o trio de ataque ao lado de Luiz Henrique e Igor Jesus. O meia, Eduardo, realizou uma cirurgia e deve desfalcar o time até o final da temporada. A última derrota do Glorioso foi contra o Tricolor. Foi em dezembro de 2020, na rodada 18 do Brasileirão daquele ano. De lá para cá, o Botafogo vem de uma sequência de resultados positivos, jogando contra o time paulista. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. O novo triunfo no Morumbi desta quarta-feira, além de aumentar a sequência de invencibilidade contra o rival, dará ao Alvinegro ao título simbólico de campeão do primeiro turno no ano passado. O time carioca também terminou o primeiro turno na ponta da tabela.
E o São Paulo não vence o Botafogo há 4 anos. Pessoal, o São Paulo aí encara o Botafogo hoje aí, às 19h30 no Morumbi pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor Paulista vê o duelo contra o Glorioso aí com um confronto direto para suas pretensões na competição, já que os cariocas são os líderes da tabela até aqui, mas para sonhar aí com o título nacional, o soberano precisa vencer o Alvinegro, algo que não acontece já tem mais de 4 anos, né, pessoal? Porque a última vez aí que o São Paulo venceu o Botafogo aconteceu no Campeonato Brasileiro 2020, na ocasião o Tricolor venceu aí o Glorioso por 4-0, com 2 gols de Benner, além de tentos de Reinaldo e Hernanes. Desde lá, então, as equipes se enfrentam 5 vezes, com 4 vitórias dos cariocas e um empate. O último empate, inclusive, registrou aí o início, o único empate deste período no Morumbi, palco do duelo desta quarta-feira. As equipes ficaram no 0-0 e os 4 confrontos anteriores acabaram com a vitória do Botafogo, sendo 3 delas no Newton Santos. Assim, o São Paulo sabe que uma vitória para cima do líder da competição pode recolocar a equipe na briga pelo título brasileiro. E o Tricolor soma 31 pontos e está na 5ª posição, com 8 pontos a menos aí que o Botafogo, e um triunfo que casa diminui essa distância. Para a partida, o Tricolor terá os retornos aí de Igor Vinícius e Wellington, que cumpriram aí suspensão na última partida. Caleri ainda é dúvida, com dores no tornozelo direito. Já Zubeldia terá que cumprir suspensão novamente para ficar no banco de reservas. Pessoal, então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixa seu like. Nos ajuda muito aqui na plataforma e no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente. É um canalzinho novo, então se inscreva. E acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha uma excelente quarta-feira e que venha a vitória, né, pessoal? E até a próxima notícia.